acho errado ter que pagar por algo que a pessoa recebeu de graça. Você já ouviu essa frase? Você acha certo ter que pagar por trabalhos espirituais? Você acha que existe uma necessidade de troca, uma moeda de troca por esse trabalho? Vamos conversar sobre isso? Fica aqui comigo, porque começa agora o programa Frequência Vital Siriana. Programa que está aqui toda semana trazendo novos assuntos para expandir sua consciência, te ajudar nesse processo de transição consciencial, de transição, de elevação da sua frequência vibracional, para que você tenha mais equilíbrio, mais prosperidade, mais harmonia na sua vida. Seja muito bem-vindo, eu sou Carol Surianon, sou médium, mentora, palestrante, escritora, especialista em cura energética e em conexão espiritual. E hoje eu quero falar sobre esse tema que é tão polêmico, que eu já escutei na minha vida muitas vezes. Mas antes disso, se todo esse tema sobre espiritualidade, ou sobre mediunidade, ou mesmo sobre física quântica, neurociência, se tudo isso é uma novidade para você, eu te convido a ir assistir os meus programas anteriores, os episódios anteriores, porque ali tem muito conteúdo, muitos novos assuntos para que você possa ir colocando aí na sua biblioteca interna. Então vai lá no meu YouTube, assiste os programas anteriores. E como é que você me acha no meu YouTube? Não só no YouTube, gente, mas em todas as mídias sociais, no site também, você me encontra pelo meu nome, Carol Surian On. Surian On é o nome de uma mentora minha siriana, e eu sei que é diferente, então eu vou soletrar para vocês, tá? O Carol é com C, normal, e o Surian On se escreve da seguinte maneira: S-H-U fazendo Sul, R-Y-A-N, Surian. Depois espaço O-M do mantra On, pra gente sim mantrar coisas positivas o tempo todo, não é à toa que esse On faz parte do meu nome. Você tem coisas positivas, uma frequência positiva na tua vida, no teu nome? Ou será que faz parte aí, tá recheada, né, circundada de pessoas que só reclamam, ou que trazem polêmicas, ou questões que denigrem a tua frequência vibracional? Você sabe o quanto isso impacta na tua prosperidade, na tua conexão e na tua evolução espiritual como ser? Muito, tá? Então, hoje, a gente vai conversar sobre esse assunto que é tão polêmico, né? Pagar ou não pagar, ter essa moeda de troca por conta de trabalhos espirituais. Quantas vezes já ouvi e já vi pessoas falando, não acho certo eu ter que pagar por algo que a pessoa recebeu de graça. Será que foi de graça mesmo? Você já parou para pensar? Uma pessoa que fala, que faz esse comentário, ela naturalmente não conhece nem um pouco como é a vida de um médium. Ela não conhece nem um pouco qual a dedicação do médium para que ele consiga chegar a uma maestria e um equilíbrio da própria mediunidade. Quanto tempo leva para esse equilíbrio chegar? Quanta energia desprendida para que esse equilíbrio chegue? Quanto esse médium teve que estudar, pagar outros cursos, formações, conhecer novas pessoas para ir montando o lindo quebra-cabeça que a espiritualidade traz. Porque sim, gente, as informações não são retilíneas, lineares e completas o tempo todo. Muito pelo contrário. No começo, então, quando a gente começa nesse caminho, né, de abertura mediúnica, e que algumas pessoas enxergam que vem de graça, ela até veio de graça, mas tem tanta coisa que vem de graça, e graças a Deus nós temos que dar graças mesmo. Mas isso não significa que a gente tenha que dar a graça e condenar ou julgar o outro. O que eu estou querendo trazer aqui? Uma desmistificação de todas essas questões, porque o que na verdade ocorre quando a gente recebe, a gente como médium, como terapeuta, e também outros profissionais de outras áreas que também escutam coisas semelhantes, é uma desvalorização do seu próprio trabalho. O que isso quer dizer? Quando eu desvalorizo o trabalho do outro, significa que eu estou fazendo o quê? Julgando esse trabalho, julgando esta pessoa, comparando a experiência daquela pessoa com a minha experiência. E aí eu pergunto para você, o ato de julgar, de comparar, ele traz
movimentos que são prósperos para a vida, ou ele é uma frequência vibracional de escassez? Ele é uma frequência vibracional de escassez, tá? Quando eu desvalorizo através do julgamento, o esforço, a dedicação, a energia, o tempo da pessoa, eu estou me colocando em uma situação, em um patamar mais elevado. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? De uma forma ou de outra, você está falando para aquela pessoa que todo o esforço, a energia, que toda a dedicação dela, de que tudo que ela é e que ela representa na essência dela, não tem merecimento para ter moeda de troca. Meu Deus do céu! E eu pergunto, quem é você para dizer isso? É Deus? É o julgador? A gente não pode se colocar nessa situação para ninguém. Por quê, gente? Então, vamos começar a desmistificar tudo isso, né? Vamos pensar que todas as vezes que a gente vem para uma vida, assim, quando a gente vai viajar, e eu já falei disso tantas vezes, mas eu vou falar novamente, toda vez que a gente vai viajar, a gente faz a nossa mala. E dentro da nossa mala a gente coloca as coisas mais legais que a gente tem e as mais funcionais para aquela viagem. Ou seja, se eu for para uma montanha, eu vou levar roupas, sapatos, acessórios que são adequados para que eu suba aquela montanha ou para que eu esteja naquela montanha. Ao passo que se eu for para uma praia, para uma cachoeira, algum lugar pertinente à água, eu vou levar acessórios, roupas pertinentes àquela situação que eu vou fazer. O que eu estou querendo dizer? Quando você vem para uma realidade, né, para uma fisicalidade, para uma vida, você vem por um propósito, você tem uma meta a ser cumprida, você mesmo se dá aquela meta. Então, eu vou lá para aquela existência porque eu preciso resolver isso, isso, isso e isso. Para eu resolver isso, 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 o que é que eu tenho que levar na minha bagagem, na minha mala? Então, eu olho como se eu tivesse um armário, uma estante, e começo a pegar e colocar dentro da minha mala todas as coisas que irão me ajudar a desempenhar o papel, a meta que eu me predispus a fazer. O que é que eu estou colocando aqui? São os meus dons naturais, tá? Então, algumas pessoas colocam na mala delas a mediunidade. Outras pessoas colocam a facilidade com os números. Outras pessoas colocam a comunicação. Outras pessoas colocam as habilidades manuais para ser um pintor, para ser um dentista. Gente, cada pessoa traz um conjunto de habilidades, de dons necessários para que ela desenvolva e cumpra o que ela veio fazer como propósito, cumpra as suas metas, tá? O que eu estou querendo dizer aqui? Então, a gente vai começar a catalogar os dons, esse dom é melhor do que o outro? Porque então, esse dom aqui pode cobrar. Que dom que pode cobrar? O dom que me fez ser médico, é um dom de cura, é um dom de cura, ou uma habilidade de armazenar conteúdos, uma habilidade de armazenar anatomia e etc. Isso aqui são dons da pessoa que fez com que ela se tornasse uma médica, porque as pessoas que não têm esse dom, ou elas não se formam como, ou elas são médicos ruins, tá? Entre aspas, né? Não são tão bem sucedidos, tá? Todas essas habilidades trouxeram para ela uma formação, no qual a moeda de troca dessa pessoa, quando ela se predispõe a atender e a trazer todo esse dom de cura que vai ajudar a pessoa e que é maravilhoso, é o quê? Dinheiro. O dinheiro é a moeda de troca, inclusive, que traz um movimento de gratidão. Sabe o que existe de maior escassez no mundo? É quando a pessoa paga por algo sem gratidão, sem querer pagar, sem enxergar o valor do que ela está adquirindo, sem enxergar, e gente, não é o valor do que ela está adquirindo, é enxergar o valor que existe naquilo que ela está adquirindo ou naquele próximo, todo o esforço, toda a dedicação, todo o tempo, todo o estudo, tudo que aquele ser
precisou passar, vivenciar, experienciar e que ele compilou durante, às vezes, mais de milênios e não só uma única vida para trazer no agora. Olha o tamanho da desvalorização. Desvalorização do esforço alheio. Uma das coisas mais escassas que existem é a gente não ter gratidão dentro da gente, é a gente não reconhecer no outro o que é belo, o que é verdadeiro, o que é digno. Toda vez que eu olho e eu desmereço, eu não estou, na verdade, desmerecendo o outro, mas eu estou desmerecendo a mim. Eu estou tirando o valor do outro porque eu, na verdade, não tenho valor para mim mesmo. É só um espelhamento. Então, eu quis trazer e fazer este episódio para que todas essas chaves caiam, porque afinal de contas nós estamos num momento de decisão, de transição e tudo que eu tenho dentro de mim e que me impede de prosperar, de voar, de alçar voos maiores, de me estabelecer, da minha energia se ficar sustentada lá em cima, precisa ir embora. Inclusive o não merecimento. O não merecimento que eu projeto no outro. Que afinal de contas, se eu não tenho merecimento e eu julgo que eu não sou merecedor, por que o outro é? Por que eu tenho que, então, aplaudir o outro? Sabe como a gente cura isso? A gente cura através do quando vem o sentimento de você ou invejar, ou você desmerecer, ou você não compreender, você ir contra esse seu ímpeto e começar a aplaudir. E se forçar a ficar feliz pela vitória do outro, feliz pelo que o outro está te concedendo, ou ele pode estar te concedendo para te ajudar. Tá? Nós somos seres que precisamos de equilíbrio, de estabilidade em nós por completo. Então, a gente está falando, o que é essa completude? A gente está falando que a gente precisa ter equilíbrio no nosso corpo físico. A gente precisa ter equilíbrio do nosso emocional, precisa ter equilíbrio do nosso mental, mas a gente também precisa ter equilíbrio do nosso espiritual. E assim como tem profissionais que trabalham o físico, nos ajudando a ter equilíbrio, que trabalham no emocional, nos ajudando a ter equilíbrio, que trabalham no mental, ajudando a ter equilíbrio, também há profissionais que trabalham no espiritual, ajudando a ter equilíbrio. O que esses profissionais que trabalham no espiritual fazem? Limpam a energia das pessoas para que elas tenham a oportunidade de se reconectarem à espiritualidade que está dentro delas, ao divino que está dentro delas. E aí eu te pergunto, isso não tem valor? Por que não tem valor? Óbvio que tem valor, e tem tanto valor quanto todas as outras áreas, por isso que a gente precisa da união de tudo. Por isso que esse daqui é um convite, se você não pensa como, você não tem esse tabu, essa crença interna, porque na verdade, né, a crença de que a espiritualidade não pode ser cobrada é na verdade uma crença atrelada aqui à escassez é desempoderamento. Por quê, gente? Vamos pensar, vamos ser racionais e lúcidos aqui. Se todas as pessoas forem empoderadas dentro da própria divindade que são, como seria esse mundo? Maravilhoso. Será que haveriam tantos governantes? Ou será que haveria igualdade? Será que então os governantes, desde os primórdios, eu estou falando de milênios atrás, já não sabiam disso? E não quiseram ceifar, cortar o nosso poder para eles então poderem se elevar às custas da maioria que então introjeta dentro de si que não é merecedora e que não pode cobrar, receber, valorizar, merecer o que ela é boa em fazer. E eu não estou falando só de espiritualidade aqui. Eu estou falando de tanta coisa, porque cada papel é importante. Cada papel é importante e a sociedade, infelizmente, está pautada no julgamento das pessoas que coletam o nosso lixo. Por que elas são tão diminuídas se elas estão fazendo um trabalho tão nobre e tão maravilhoso? Já pararam para pensar? Por que essas questões dessas castas, que a gente fala, as castas existem lá na Índia, mas essas castas existem no planeta inteiro.
Será que agora não é um movimento, a hora que todo mundo encontra a divindade interna, um movimento de começar a equilibrar isso, a trazer o potencial maravilhoso que cada um tem, os dons naturais que cada um tem? Se uma pessoa está precisando de espiritualidade para se equilibrar e para acessar esse potencial dentro de si, será que isso não é valioso? E uma outra coisa também, né? Quando o médium, aí vou voltar mesmo para a mediunidade, gente. Quando o médium ele percebe que ele, na maioria das vezes, ele demora muito tempo para entender que o problema dele, problema entre aspas, é uma mediunidade descontrolada, desenfreada, não equilibrada. Ele demora muito tempo para entender isso. Por quê? Porque a mediunidade, ela é uma linha muito tênue entre o que quando a gente começa a escutar, quando a gente começa a sentir, a gente não consegue identificar se aquilo é nosso mesmo ou se vem de fora. Isso é um treinamento que leva muito tempo de autoconsciência, né? Muito empenho de autoconsciência, muito estudo. Gente, eu não consigo nem mensurar para vocês quantas formações, quantos cursos eu já fiz na vida, quanto eu já investi financeiramente e energeticamente. Tempo é dinheiro, né? E se a gente for pensar, por que então o tempo que as pessoas dedicam à espiritualidade para se formarem, para poder ajudar cada vez melhor o outro, não é valorizado, né? E quando a gente fala que tempo é dinheiro, vocês sabem por que tempo é dinheiro? Porque tempo é energia. Aonde você coloca o seu tempo, você coloca a sua energia durante aquele tempo, é o que se manifesta na sua vida. Portanto, saber cuidar da própria energia, já que tempo é energia e energia é tudo, é fundamental para a vida, tá? Então, a gente precisa sair, né, disso, né? Pensar quanto tempo aquela pessoa levou, né? Outro dia eu estava assistindo um Reels no Instagram e estava falando trazendo, né, uma história que uma pessoa, o cara tinha um navio que estava com um problema muito sério e nenhum dos mecânicos e dos maiores especialistas que estavam trazendo conseguiam resolver aquele problema e o cara estava com um prejuízo absurdo com aquele navio parado, que realmente é um prejuízo absurdo. E aí ele achou o cara que era um profissional que era muito conceituado, o profissional chegou, mexeu num parafuso lá da embreagem, lá da engrenagem do navio, o navio voltou a funcionar. E ele fez isso em menos de 5 minutos. E deu, então, a conta para o outro pagar, pro responsável pagar, que achou um absurdo, porque afinal de contas ele tinha ficado só 5 minutos para resolver a questão. E aí por trás nesse rios falava, e quanto tempo eu me dediquei, estudei, e me debrucei em cima de todas essas coisas para conseguir fazer esse trabalho em 5 minutos. Então eu deixo aqui para vocês essa reflexão, não só para o trabalho que eu exerço, mas para o trabalho de todas as pessoas. Pense que se você está menosprezando, não valorizando o trabalho alheio, você, dentro de você, possui alguma crença de não merecimento, no qual você não está enxergando o seu próprio valor. Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. E nós estamos numa era onde nós precisamos nos curar, onde nós precisamos sarar, né? Se desvencilhar de todas as amarras que estão dentro de nós, que nos impedem de evoluir consciencialmente, vibracionalmente, para que a gente possa viver a nova realidade terrestre do nosso planeta. Este ano 2025 é o ano da transição planetária, onde acontecerá muitas coisas, onde haverá muita expansão mediúnica nas pessoas, e se não houverem profissionais que possam ajudar, como que essas pessoas vão se organizar? É a mesma coisa, tem um monte de gente com problemas, né, com a saúde emocional afetada. Por que será? Vocês já pararam para pensar? A maioria dessas pessoas está com problema de mediunidade desenfreada e nem sabe. Elas acham que elas estão com bipolaridade, mas na verdade elas estão com encosto. Elas estão com ansiedade absurda, mas na verdade tem quadros de magia. Ou elas estão absorvendo energias do ambiente das outras pessoas e não conseguem lidar e se limpar e ficam extremamente sobrecarregadas com isso. Se não tiver gente falando sobre isso, como é que fica?
né? Mas vamos mudar um pouco aqui essa linha de raciocínio, porque o que eu gostaria muito de trazer para vocês primeiro, essa questão do merecimento, né? É necessário trabalhar o merecimento de você alcançar tudo o que você deseja na sua vida. E esse merecimento, ele se traduz quando você consegue permear o mundo sem invejar ou sem julgar ou sem diminuir qualquer pessoa ou qualquer situação ao seu redor. Ele ele se traduz numa cura e num equilíbrio, né, e realmente o merecimento de ser feliz e ser próspero, estar em você quando você se sente confortável e feliz pela vitória alheia. Então, a partir de agora, eu convido vocês a baterem palmas, a aplaudirem, a ficarem felizes pela vitória de cada uma das pessoas que vocês cruzam, que vocês conversam, que vocês assistem, exercitem isso dentro de vocês, porque a partir desse exercício, que pode ser inicialmente forçado, inevitavelmente você vai soltando, né, essa informação para o seu cérebro, que vai começando um processo de reprogramação, ativando uma nova rede neural dentro dos caminhos da sua mente, que vai entender que toda vez que eu vejo algo e que eu sinto inveja, ou que eu menosprezo, ou que eu não mereço, eu aplaudo. A partir de um momento, você vai aplaudir tantas vezes, que em algum momento você não precisa mais sentir esse sentimento, já vai aplaudir. E nesse momento, quando essa rede neural estiver bastante forte, a sua cura acontece. E a sua cura acontece, e essa cura, ela representa a tua prosperidade, o merecimento de você com você mesmo. Você sabe quando a gente se torna próspero? Quando a gente se sente próspero. Quando a gente sente que a gente merece ser próspero. Então, nesse momento, o merecimento precisa ser muito trabalhado. Tá? Então, eu estou falando do merecimento da prosperidade, mas eu também, a prosperidade financeira, mas a prosperidade dentro dos relacionamentos, há tanta coisa que influencia isso, a prosperidade dentro da espiritualidade, né? Do nosso trabalho, do nosso propósito, né? Tanta coisa que influencia, tantas energias que influenciam, e a necessidade de limpeza disso, ela é iminente. E quando eu falo iminente, eu estou falando de todo santo dia você precisa limpar a sua energia. Como que você limpa a sua energia? Medite, vá para a natureza, tira os seus sapatos, tira um pouco a borracha do pé, põe o pé no chão, na terra, na areia, na grama, senta, põe o seu chakra base na terra, na grama, na areia. Faça exercícios de contemplação, exercite a gratidão, exercite aplaudir o outro. E, fundamentalmente, pelo menos uma vez no mês, faça trabalhos de limpeza energética mais profundos, como apometria, ou então como Ascension, que eu realizo, como Harmony, que é um trabalho novo, que eu comecei a exercitar, e que é um trabalho mais profundo, mais completo do que o Ascension. Tá? O que esses trabalhos fazem para vocês entenderem? Eles abrem portais e começam a mapear de onde estamos recebendo interferências energéticas que estão atuando em nós no momento presente e funcionando como grandes correntes, nos segurando de ir adiante, tá? Funcionando, fechando esses portais, quebrando essas correntes, fazendo todo um processo de desprogramação e depois de reprogramação da tua energia. Todo esse processo de reprogramação vai atuar na sua mente, vai atuar no teu inconsciente, que aos poucos vai chegando no consciente, fazendo toda uma transformação na sua vida, tá? O Ascension, ele é um trabalho que eu combino várias técnicas de apometria, rometria, todas as canalizações de ferramentas que eu já canalizei durante esses anos todos, né, como médium. Eu sou médium desde os meus 5 anos de idade, eu tenho 42, então é um compilado de Theta Healing, Reiki, Enneagrama, várias técnicas, constelação familiar, tudo ali para ajudar as pessoas a saírem, né, a se livrarem dessas amarras, né, dessas energias que eu chamo de bloqueadoras da prosperidade. O Harmony é um outro trabalho muito mais profundo, muito mais potente. Quando eu comecei a canalizar,
mentores falaram que o Harmony equivale a mais ou menos 5 ou 6 Ascensions juntos, tá? Por quê? Porque ele trabalha diferentes áreas, né? E o que eu comecei a... São mais de 10 anos fazendo Ascension, gente. Então, pensando sobre isso, eu comecei a visualizar que haviam arestas, né? Áreas da vida da pessoa onde um único assunto tinha vários pontos que precisavam ser organizados. Então, ao invés da gente fazer vários Ascensions para poder resolver, um Harmony consegue dar conta desse recado, tá? E eu comecei a pedir esse trabalho, me mostra como é que a gente pode resolver isso de uma maneira mais rápida, já que nós estamos num movimento acelerado e a gente não tem mais tempo para ficar esperando, a gente tem que soltar as amarras. E aí eu terminei de canalizar o Harmony, já estou fazendo, vendo resultados maravilhosos. O Harmony, ele trabalha 5 áreas diferentes. Vai trabalhar ancestralidade. Dentro da ancestralidade, a gente vai fazer limpezas e muitas desprogramações na linha espaço-tempo. Então, vidas passadas, vidas fora do planeta, ancestralidade, bolsa temporal, um monte de coisas aqui, desprogramando, tirando essas informações das nossas células e do nosso DNA. Essas informações que ficam nas células e ficam no DNA fazem o quê? Programam a sua forma de comportamento na vida, a forma como você se comporta, como você se sente, como você pensa. Ou seja, programam a forma como você vive a sua materialidade, porque a materialidade é formada pela forma como você pensa, como você se sente e como você se comporta. Então, há toda uma reprogramação, isso só dentro da ancestralidade. Quando a gente vai trabalhar o corpo físico, a gente trabalha os órgãos, meridianos, chakras, tudo está relacionado aos elementos que a gente precisa organizar dentro da vida da pessoa. Depois nós vamos trabalhando trabalho e propósito, tá? O que é que está impedindo essa pessoa de atuar no propósito, de cumprir o propósito que ela veio fazer na vida, oferecer esse propósito. Depois, relacionamentos, o que é que está acontecendo nos relacionamentos? Tem entraves aqui, tem coisas de outras experiências que precisam ser removidas para que os relacionamentos fluam, sejam mais harmônicos e, por fim, a conexão espiritual. A conexão espiritual, ela vem por último, porque se todas essas coisas não estiverem harmonizadas, essa pessoa não tem paz interior e ela não, por consequência, não consegue ter uma conexão tão forte e tão estável quanto ela deveria para se firmar e equilibrar em quinta dimensão adiante. Ou seja, gente, o que eu estou querendo dizer aqui? Agora, olhem para vocês mesmos. Vejam o que vocês precisam mudar em vocês. Vejam que tudo que vocês falam do outro, pensam do outro, na verdade é sobre vocês. E já que é sobre vocês, arregassem as mangas e resolvam. Procurem pessoas para ajudar se vocês não souberem como. Se ajudem. Arregassem as mangas porque o tempo urge. Não temos mais tempo. Um beijo, espero vocês na semana que vem. Até.